Muito bem. Uma das proteínas anômalas que vale muito a pena falar é a sinucleína, que está relacionada ao mal de Parkinson. Essa proteína anômala, certo? Sinucleína, ela é identificada pelo corpo e começa a ocorrer uma clivagem, uma divisão dela. O corpo não entende o que precisa ser feito. E ao mesmo tempo que acontece essa clivagem, essa divisão em pequenos pedaços dessa proteína anômala, que é a sinucleína, ela começa a acumular e esse acúmulo da sinucleína forma inclusões. E essas inclusões vão ser chamadas de corpos de Liu. Isso está ocorrendo, claro, na visão aí do mal de Parkinson, está ocorrendo aí nos neurônios dopaminérgicos da substância negra do mesencéfalo. Está escrito aqui, ó. O que isso significa? Significa dizer que esse é o local exato onde está ocorrendo ali as coerelas, né, os acidentes que geram o mal de Parkinson. Por que, que esses neurônios dopaminérgicos estão na região da substância negra do mesencéfalo? Por que essa substância é negra? Simples assim. O aminoácido tirosina é responsável por ser um precursor da dopamina, mas esse mesmo aminoácido é um precursor da melanina, que é um pigmento. E essa melanina não vai ter serventia ali para o neurônio dopaminérgico, mas ela vai ser produzida mesmo assim. E o que acontece? Como ela não vai ser utilizada, mesmo talvez o neurônio dopaminérgico tentando, certo, eliminar alguma melanina, ela vai ser acumulada, afinal ela não tem serventia para a função do neurônio dopaminérgico. E esse acúmulo da melanina, né, que nós vamos denominar de grânulos de neuromelanina, porque está ali na região dos neurônios dopaminérgicos, vão dar, né, essa coloração escura para essa parte aí do mesencéfalo, que nós vamos dizer que é a substância negra. Olhando aqui para a estrutura do neurônio, nós podemos pontuar algumas outras coisas. Por exemplo, a célula da glia, ela está em volta do neurônio para poder ajudar de alguma forma. E uma das células da glia que está sendo identificada aqui é o astrócito, que está envolvendo todo o neurônio e é uma célula da glia. Uma outra questão importante que já foi dita, mas é relevante reiterar, é que o neurônio ele não faz mitose, ou seja, divisão. Então, aqueles processos S, interfase, né, G1, G2, mitose, não vão ocorrer. Aí a pergunta fica: se ela não passa por nenhuma fase, qual fase ela está? O DNA está condensado ou não está condensado? Nós já falamos sobre isso, mas estou reiterando. O neurônio ele está na fase G0 e lá nessa fase o DNA ele está em formato de cromatina e ele está extremamente descondensado, o que significa que ele está acessível, certo, para transcrição de genes. E essa facilitação, essa descondensação e que se torna acessível para a transcrição de genes facilita esse neurônio que tem um metabolismo muito alto e uma taxa de especialização das funções muito precisam ser muito assertivas. Essa característica do DNA descondensado vai contribuir, certo, para essa alta especialização. Afinal, o DNA está muito descondensado e vai facilitar a transcrição dos genes. Outra questão aqui que você pode ver é sobre a sinapse axodendrítica. Claro que tem outra sinapse aqui, axossomática, mas essa axodendrítica, certo?
aquela basilar que já fora falado sobre as espinhas dendríticas, sobre a parte de neuroplasticidade dos dendritos, sobre as sinapses, certo? Das gêmulas, enfim. Nós temos aqui também o complexo de Golgi, que vai realizar a mesma função, mesmo estando no neurônio, a mesma função que ele realiza nas outras células, que é empacotar, armazenar, distribuir, produzir lisossomos, né? Produzir vesículas de secreção, mesma função que o complexo de Golgi exerce nas outras células, exerce também na célula do sistema nervoso, que é o neurônio. Agora chegamos aqui em um ponto muito relevante, que é o início, o nascimento do axônio. E o que vai acontecer? Nós vamos ter uma parte pobre em organelas, que vai ter esse formato meio que de cone. E essa parte, né, chamado de cone de implantação, vai dar origem ao nosso axônio, certo? E aí nós temos aqui o segmento inicial, que é a zona de disparo, que é a região ali relacionada à decisão ali do neurônio se vai ocorrer ou não a estimulação de potencial de ação. Já explico daqui a pouco, número 2. Aqui você tem um axonema, que é a membrana plasmática do axônio. Aqui você tem um axoplasma, é o plasma do axônio. E uma questão interessante é que a bainha de mielina, certo? Muito conhecida, muito famosa, trata-se, diz respeito, né, às dobras da membrana plasmática das células da glia, certo? Outras questões aqui interessantes que podemos dizer é que esse axolema, que é a membrana plasmática do axônio, é rico em canais de sódio, voltagem dependente. Vou repetir. O axolema, que é a membrana plasmática do axônio, é rico em canais de sódio, voltagem dependente. Aqui você consegue identificar o cone de implantação, a neurilema, né, que é o núcleo do axônio, e você consegue identificar também o nódo de Ranvier. O nódo de Ranvier, ele está, né, entre cada nódo, e essa região você vai perceber que não vai possuir bainha de mielina, certo? E essa região do nó de Ranvier é rica em canais de sódio, voltagem dependente. Um último ponto aqui que eu quero citar sobre essas características é as incisuras de Schmidt-Lantern. Não se pronuncia assim com certeza. Smith, talvez, se fosse alemão, né? Mas enfim, você vai ter falhas aqui, entre aspas, né? Falhas nessa região, que vão se chamar de incisuras de Smith de Lantern, vamos dizer assim, ok? Lantern, não sei. E o neurilema, repito, é o núcleo do axônio.